Capítulo 40. Goblin Dual Core. Com tantas informações novas para processar, Alexander deitou-se e pensou sobre elas enquanto tentava relaxar. Mas ficar parado por muito tempo era difícil com tanta energia circulando em seu corpo. Não querendo se levantar, ele tentou usar suas habilidades para suprimir o poder que ainda pulsava em seu corpo, mas logo percebeu que seria impossível parar esta pulsação, pois suas fontes eram seus dois núcleos de energia. Resignado em não ser capaz de parar a pulsação do seu poder, Alexander a forçou a desacelerar um pouco e começou a considerar quais itens ele deveria escolher na árvore de habilidades da sua nova classe. Enquanto pensava em quais partes escolher, Alexander lembrou que havia maximizado a habilidade Gift. E como não tinha visto cuidadosamente as mudanças dela na época, decidiu reavaliá-la. Gift permite ao portador transmitir suas habilidades, feitiços, aprimoramentos e afins para seus familiares. Custo: 1 ponto de crescimento para cada habilidade e afins. 2 pontos de crescimento para cada aprimoramento e afins. Restrições: não é possível transmitir habilidades mágicas e afins a um familiar que não possua mana, nem é possível transmitir talentos ou habilidades especiais. Observação: feitiços, habilidade e afins serão ajustados ao familiar. A descrição da habilidade não mudou muito mesmo depois que eu a maximizei, ponderou ele. Será que minha proficiência em avaliar ainda não é autossuficiente? Mas isso não é mais um problema, consolou-se. Agora que minha classe evoluiu, posso simplesmente testá-la usando um feitiço básico e ver o que acontece. Você presenteou o familiar em Ocean com um feitiço revigorar. Alexander esperou algum tempo pelo efeito rebote da habilidade, mas nada aconteceu. No momento em que percebeu que havia conseguido compartilhar parte de seu status com Ocean sem perdê-la, ele abriu um sorriso tão grande que seu rosto começou a se distorcer e revelar suas feições de monstro. Tenho que viajar o mais rápido possível. Concluiu Alexander ao pensar nas possibilidades. Preciso de novas masmorras. Preciso de mais pontos. Sentindo que havia exagerado um pouco, ele se forçou a respirar fundo, recuperou a compostura e voltou a pensar em sua árvore de habilidades. Sabendo que lhe restavam 10 pontos de crescimento, Alexander avaliou bem os prós e contras de cada item da sua nova árvore de habilidades e escolheu Rajada Elemental da Água, pelo poder destrutivo, Bênção de Mana, para fortalecer a sua base de feitiços, Nevoeiro de Vapor e Campo da Água, pois precisaria treinar muito com eles para realmente poder utilizá-los em combate, e Coração da Água Congelada, pois lhe daria uma ampla gama de possibilidades. Você aprendeu o feitiço Tier 2 Rajada Elemental da Água. Você aprendeu o feitiço Tier 2 Bênção de Mana. Você aprendeu o feitiço Tier 2 Nevoeiro de Vapor. Você aprendeu a técnica de combate Tier 2 Campo da Água. Você obteve o aprimoramento, Coração da Água Congelada. Com seu aumento de poder consolidado e a sua dúvida sobre como gastar seus pontos de crescimento resolvida, Alexander passou a analisar as mudanças ocorridas na sua segunda evolução. Quanta força! Quanto poder! Admirou-se com o próprio desenvolvimento. O meu eu atual poderia facilmente pôr fim ao velho eu em questão de segundos. E pensar que essa evolução nem é a mais poderosa dentre as descritas no glossário da guilda, lembrou ele. Mas foi melhor assim, ponderou. Mesmo não sendo a mais poderosa, ela é certamente a mais versátil e completa para formar uma boa base para minhas futuras evoluções. Ao terminar de contemplar sua condição e desenvolvimento, Alexander foi ao banheiro, encheu uma bacia com água, tirou a roupa e começou a verificar todas as suas mudanças com a ajuda de seu reflexo na água. A aparência desta forma não mudou muito. Ela simplesmente cresceu para 1,5 metros e se harmonizou ainda mais em um padrão Deme, pensou ele. Se há uma coisa que pode ser chamada de mudança real, é a sua mudança de cor para um predominantemente azul escuro. Alexander estava certo, houve algumas pequenas mudanças no seu corpo, mas a mudança de cor foi de longe a mais perceptível. Era como se ele tivesse tomado um banho de tinta, começando pelos pés, mas quando chegou à cabeça, algo impediu que seus olhos e cabelos mudassem de cor, dando-lhes apenas um tom de vermelho mais profundo e sombrio, dando-lhe um ar de mistério. Mesmo com essas mudanças,
esta forma ainda não pode ser considerada bonita, ponderou Alexander ao pensar nos padrões de beleza que existem na Terra e os que conseguiu observar desde que chegou a este mundo. Ela é no máximo asimpática, o que já é um avanço. Mas não explica por que me sinto instigado quando vejo meu reflexo. Intrigado com esta situação, ele examinou cuidadosamente o seu reflexo até compreender por que se sentiu instigado dessa forma. Eu posso ver o verdadeiro eu por trás das características de Goblin. Ao perceber que o rosto da sua forma Goblin parecia estar sincronizando com o rosto de sua forma humana, Alexander ficou bastante surpreso, pois eles deveriam estar muito longe de serem iguais. Mas olhando por algum tempo, e com muito cuidado, ele foi ficando cada vez mais certo disso. Era como quando alguém encontra um querido amigo usando uma máscara. Seu rosto pode estar alterado e escondido por uma máscara, mas é possível identificá-lo instintivamente olhando em seus olhos por tempo suficiente. Isso é muito estranho, pensou ele. Agora que eu percebi, não consigo mais ignorar. Tentando não pensar muito nisso, pois era impossível ignorar completamente esse fato, Alexander se concentrou em suas outras mudanças. A principal surpresa dele veio das suas mudanças internas, pois ele não só havia se tornado mais denso e robusto sem um aumento significativo do seu peso e massa muscular, mas também mais maleável, o que era bem contraintuitivo de acordo com as informações que tinha. Uma última coisa que Alexander não pôde deixar de notar foi que a lança desta forma havia aumentado e se tornado ainda mais desproporcional ao tamanho do corpo. Agora ela tinha praticamente o mesmo tamanho da sua versão na forma humana, que já era maior que a média. Ao perceber essa propensão, ele lembrou-se da habilidade que recebeu como herança genética da raça Goblin durante a evolução. Parece que os Goblins estão de fato preparados e programados para se reproduzirem. Deixando de lado esta última descoberta, Alexander desativou a transformação e voltou à sua forma humana para ver o que havia mudado. Como ele esperava, sua forma humana não sofreu muitas mudanças externas. A sua altura aumentou para 1,75 metros, seus olhos e cabelo receberam um tom de vermelho mais sombrio, seu corpo seguiu o que havia acontecido com a forma Goblin, porém menos denso e maleável, e não houve envelhecimento. A sua única mudança real foi que sua aparência agora poderia ser considerada um tanto bonita. Pois graças ao aumento de seu atributo, charme, seus traços faciais se suavizaram muito e ficaram mais viris, como se estivessem sendo polidos por esse aumento. Ao terminar de inspecionar suas duas formas, Alexander ficou muito feliz por seus núcleos de energia serem internos, pois eles não desapareceram quando retornou à forma humana. Mas ele ficou se perguntando uma coisa: por que meu corpo é tão perfeito em ambas as formas? Obviamente, Alexander não estava sendo narcisista, pois perdeu qualquer ligação com o conceito de vaidade pessoal ao chegar àquele mundo. A perfeição a que se referia era a perfeição simétrica, que nenhum corpo deveria ter, mas que se apresentava em ambas as suas formas. Enquanto pensava nas possíveis causas para isso, ele lembrou-se do aprimoramento evolutivo que escolheu durante sua evolução e concluiu que, provavelmente, aquele era o responsável por isso. Que aprimoramento perfeccionista, ironizou Alexander. Mas se ele é capaz de fazer isso, o que as outras coisas que eu obtive durante a evolução podem fazer? Instigado por essa ideia, ele voltou à sua forma Goblin e abriu seu status para conferir como estava, bem como avaliar seus novos componentes. Status. Nome: Alexander Ocean. Raça: humana. Idade: 14. Condição: boa. Nível: 25/45. Classe: feiticeiro versátil da água. Talento: metamorfose evolucionária. Raça da metamorfose: Goblin do Alcore. HP: 542-542. Ki: 346-346. Mana: 573-573. MP: 455-455. Atributos: Vitalidade: 196. Força: 155. Defesa: 155. Destreza: 235, 135 mais 100. Agilidade: 285, 85 mais 200. Inteligência: 195.
charme, 65. Sorte, 85. Pontos de atributo livre, 154. Equipamentos. Anel do Deus Ladrão a cetro mágico revestido com ouro encantado a adaga de prata condutora revestida com ouro. Habilidade, S, de equipamento, S. Indestrutibilidade ocultação status falso esgueirar-se armazenamento interno. Habilidades de proficiência. Arremessar, avançado, correr, auge, grande controle de mana, iniciante, emboscar, avançado, desmantelar, intermediário, fortalecimento corporal mágico, avançado, controle de energia, auge, controle mágico, iniciante. Escaláveis, nenhum. Passivas, nenhum. Ativas, gift, max. Feitiços, revigorar, max, pequeno raio, max, jato d'água, max, barreira d'água, max, lâmina d'água, max, canhão d'água, max, rajada elemental da água, iniciante, bênção de mana, iniciante, nevoeiro de vapor, iniciante. Técnicas de combates, campo da água, iniciante. Pontos de crescimento, 0. Especiais, nenhum. Passivas, controle de atributos, mente serena, linguagem universal, linguagem goblin. Ativas, névoa venenosa, vincular familiar, vontade libidinosa. Proficiência, avaliar, avançado, conversão de energias, iniciante. Aprimoramentos. Desenvolvimento corporal 2. Corpo venenoso 2. Resistência a venenos 2. Produção de veneno paralisante 2. Produção de veneno 2. Bênção das águas 3. Harmonia corporal. Dual core. Energia crescente. Coração da água congelada. Títulos. Conquistador de masmorras. Grande controle de mana. Possibilita sentir, controlar, guiar e interagir com fluxos de mana e torná-los tangíveis. Capacidade de controle, 1 a 80 de mana. Custo, 8, de MP minuto. Controle mágico. Possibilita criar, sentir e guiar fluxos mágicos para construir pequenas matrizes mágicas e encantamentos, bem como modificar feitiços. Custo, mana e MP. Mas a quantidade depende da forma como a habilidade é usada. Vontade libidinosa. Possibilita ficar pronto para acasalar sempre que desejar, bem como não enfrentar períodos refratários enquanto ainda houver energia. Conversão de energias, habilidade criada a partir da conexão harmônica entre núcleos energéticos de diferentes energias, o que permite converter suas energias entre si. Taxa de conversão, 5, 1, limite, 5 a 25 da energia de entrada. Cooldown, 10 minutos. Desenvolvimento corporal 2 aumenta todos os atributos, exceto charme e sorte, de maneira bem equilibrada. Atualmente concede, mais 15 de vitalidade, mais 10 de força, defesa, destreza e agilidade, mais 5 de inteligência. Harmonia corporal auxilia na harmonização de qualquer mudança corporal, bem como aumenta o atributo, charme. Atualmente concede, mais 10 de charme, ponto. Dual core cria e possibilita a coexistência de um segundo núcleo energético. Esse aprimoramento só pode ser fortalecido mediante os pré-requisitos certos. Energia crescente aumenta a quantidade e a capacidade de recuperação das energias do seu portador quando ele sobe de nível. Atual aumento por nível, mais 10 de energia e mana, mais 5 de recuperação de energia e mana. Avaliar, avançado, subiu de nível para avaliar, auge.